Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer o Michael por estar cedendo. Tá ali o Michael, quem não conhece ele é o proprietário da oficina MLK. Ele está cedendo esse espaço para a gente poder fazer esse evento hoje. Agradecer também e apresentar para vocês o Matos, do Grupo Fras-le, que englobam várias marcas. Ele vai explicar hoje para vocês as marcas que englobam a Fras-le, né? E eu também queria agradecer cada um de vocês por ter vindo até aqui, por estar disponibilizando o tempo de vocês. E não é só uma palestra. Hoje a gente também vai estar... a Aslan está comemorando 16 anos no mês de agosto. E a gente está aqui também aproveitando esse momento para confraternizar com vocês esses 16 anos de empresa. Que é muito gratificante para mim ter vocês aqui junto com a gente. Então, Matos, fica à vontade. Seja bem-vindo. Todos vocês sejam bem-vindos. Tá joia. E vamos... A palavra é sua. Tá joia. Eu fico com o microfone também? Não, só esse aqui, né? Tá bom. Bem, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Eu reforço aí, né, o que o Daniel falou, os agradecimentos a cada um de vocês depois de um dia, né, exaustivo. Vocês vieram e, assim, para quem tá aqui na frente, receber o prestígio de vocês é sempre muito importante. Maicon também, obrigado. Cadê ele? Tá ali, né? Não foi ele quem cedeu o espaço, tá? E o Daniel também, que foi lá, procurou a fábrica para que tivesse, né, esse momento. Ele falou assim, vamos trazer o que tiver de informação, traga, leva para a Americana que o pessoal quer, né? Então, assim, obrigado a todos vocês. Eu vou falar com vocês, né, sobre a marca que hoje eu estou aqui representando, que é a Fras-le Mobility. Não sei se todos conhecem, se já ouviram falar, né, da Fras-le Mobility. Porém, ela precisa ser mais propagada, divulgada, porque vocês costumam trabalhar com as outras marcas, né, que são desse grupo Fras-le, talvez não saibam ainda quais são, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? A partir de agora a gente começa, e se vocês tiverem dúvida, não tem problema, não precisa esperar para terminar de falar, pode levantar a mão, caso não escute, tá? E vocês terão a palavra para perguntar, tirar dúvida, pontuar uma situação ou outra, tá? Que vocês já vivenciaram, tá joia? E aqui a gente começa, tá? Bem, de novo, sou Eliade Matos, dentro da companhia da Fras-le. Lá dentro eu sou conhecido por Matos e estou há 7 anos, 6, 7 anos, já está para fazer 7 anos. E comecei lá no 0800 da empresa, depois passei para trabalhar diretamente com o centro automotivo e depois fui convidado aí para a área técnica. Hoje eu estou como consultor técnico no corpo técnico, né, e de produtos também, tá bom? E hoje, tá, eu preparei um sumário aqui para vocês terem uma ideia. Nós vamos conversar sobre a Fras-le Mobility, o que ela é, né? O que é essa Fras-le Mobility que o Matos veio aqui falar, tá bom? Os amortecedores da Nakata, não sei se vocês já costumam, né? Tem o dia a dia aí com os amortecedores da Nakata, acredito que sim, mas vamos conversar hoje sobre eles. As tecnologias dos discos Fremax, tá bom? E a pastilha de freio Fras-le Ceramax, tá? Cerâmica, é o que nós temos hoje de mais premium, mais valoroso dentro da Fras-le, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a gente falar sobre Fras-le Mobility, primeiro a gente precisa entender o que? O que é, tá, a Fras-le Mobility e quem é dona dela, de onde foi criada, tá? De onde surgiu. E tudo começa aqui nas empresas Randon. Vocês já viram, né? Eu acho que vocês já viram nos caminhões, nos implementos, né, de carretas, ali escrito Randon. Bem, é desse grupo, tá? A Fras-le. A divisão, né? Há divisões no grupo Randon, como montadora, autopeças e serviços, ou seja, a Randon também é banco, tá aqui, ó, Banco Randon Consórcios, e também a montadora, que é aquela dos caminhões, das carretas, né? Dos implementos que a gente costuma ver em rodovias. E descendo aqui, ó, tem a divisão de autopeças, certo? Dentro dessa divisão de autopeças, vocês veem aí a Suspensis, Master e Yost Castertech, que são vocacionadas para a linha pesada, linha comercial quando a gente chama, tá bom? Entretanto, aqui entre elas tem a Fras-le. E a Fras-le, ela é tanto para a linha pesada quanto para a linha leve também, com as pastilhas, as sapatas, né, os patins, tudo da Fras-le. E descendo, né, nessa vertical aqui, ó, a gente vê as outras marcas do grupo Fras-le, tá? Controil, a própria Fras-le, Fremax e Nakata, tá? Isso daqui é no âmbito nacional, tá bom? A gente tem as unidades Fras-le fora também, que também são partes do grupo Fras-le Mobility, tá?
Porém, como a gente, né, vai falar somente do que é aqui no nosso território, são essas as marcas hoje, tá, que estão sob o guarda-chuva da Fras-le, tá bom? Controil, Fras-le, Fremax e Nakata. E para não chegar, né, e apresentar, oi, sou da Controil, da Fras-le, da Fremax e da Nakata, tem um nome, tá? Foi criado um nome comercial que é o Fras-le Mobility, tá? Fras-le Mobility, esse aqui. De mobilidade mesmo, é só um nome comercial, porém, se vocês escutarem, se vocês ouvirem falar, é por conta disso, tá? São essas 4 marcas juntas. Aqui, pessoal, tem uma animação, né, sobre a história da Fras-le. Tudo começa ali, ó, com o senhor Francisco Stadler, e daí o nome, tá? Fras-le é do início do nome dele, de Francisco, e o final, né, Stadler, é o Le do nome Fras-le. E por aí foi. Começou lá em 54, depois ela passa para 1971 com a abertura de capital, na década de 80, 90, né, adquire Lonaflex e aí começa a atuar fora também, no Mercosul, a Argentina, tá? E também lá em cima nos Estados Unidos. Bem, aí eu pulo aqui, ó, já para 2012, onde ela adquire, né, sua primeira marca, no sentido de a sua segunda marca para freios, tá? A primeira foi Lonaflex, depois veio o Controil, aqui entre 2000 e 2012. Em 2018 a Fremax, 19 a Nakata, tá? E em 23 ela cria o nome Fras-le Mobility, tá? Que, como eu expliquei, tá, gente, é as 4 marcas aí que eu falei, tá bom? Isso tudo, pessoal, é um panorama das marcas que estão hoje, tá? Dentro desse nome Fras-le Mobility. Vocês veem aí muitas marcas, né, que são muito conhecidas, né? A maioria vocês já conhecem, tem Jurid no meio, tem aqui também, ó, Juratec, que é lá da Inglaterra, Lonaflex. Tem o nosso catálogo Auto Experts, que também é uma plataforma que a gente usa e vende, tá? Vende como valor, tá? Não como produto. A gente é gratuito e é justamente para que vocês não tenham confusão, para que não gere dúvidas na hora de aplicar um produto nosso. Tá, então nós vamos também conversar sobre o Auto Experts. Posto isso, né, tantas marcas e tantas peças, tá aqui, gente, um resuminho, tá, da nossa atuação hoje. Mais de 43 mil referências de produtos, mais de 43 mil referências. Você coloca aí, né, todo o portfólio da Nakata, portfólio Fremax, portfólio Controil e também o da Fras-le, dá mais de 43 mil linhas de produtos, peças, enfim, tá? Somos listados na bolsa, tá? Então tem capital aberto, mais de 9 mil acionistas já, desde que acho que a abertura foi no ano passado, se não me engano, tá? E mais de 7,5 mil colaboradores, da qual eu faço parte, e temos clientes, tá, em mais de 125 países, ou seja, a gente exporta também. A Fras-le, ela é uma multinacional nacional, tá? Ela inicia aqui, só que agora ela já exporta. Tá? Ela exporta lona, Fremax também exporta disco, tá joia? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia do colosso que se tornou, né, esse conjunto de marcas da Fras-le, tá? A importância que ela tem no mercado e, consequentemente, né, a necessidade de a gente fazer um bom trabalho em relação à qualidade de produtos, porque é o que vocês mais querem, né? A gente precisa de vocês, né, para vocês adquirirem nosso produto, porém ele só será adquirido se tiver qualidade, né? E preço também, né? Mas qualidade principalmente, né? Para você ter segurança no que você está trabalhando, com o que você está fazendo. Pessoal, esse daqui é o nosso catálogo Auto Experts, tá? Isso aqui é uma simulação que eu fiz, ó. Eu coloco ali, ó, digito o código. Você pode usar a placa também, mas você pode digitar o código, ó, PD2211, sai ali o disco, tá? Observem que você tem ali as dimensões, especificações técnicas do produto, a aplicação, tá ali, ó, X3, tá? Peguei o disco de uma ABM, coloquei ali, aí você tem os anos, né, de aplicação, tá ali as especificações técnicas, diâmetro, tolerância máxima, mínima, enfim, comprimento, referência cruzada, tá? Tá ali, ó, o original e os concorrentes, e tem também o onde encontrar. Eu coloquei ali, ó, a localização onde nós estamos agora, ó, Americana, certo? Você coloca ali, ele busca o distribuidor que tem o produto para você, tá? Então vai aparecer o primeiro aí em questão, tá? E vocês podem usar, ele é uma plataforma gratuita, tá ali, ó, Aslan, tá?
Você pode ir, pegar o telefone dele ali, saber o endereço, sabe onde tem a peça. Se está marcando aqui, tem lá, tá? Tem lá no distribuidor, tá joia? Então vocês precisam ter isso na hora de trabalhar, saber que estão colocando a peça certa. Quem nunca, né, teve problema por conta de aplicação incorreta, né? Chega, não é a peça, aí tem que ir aquele transtorno de mandar voltar, tá? Então usem, tá? Esse aqui é, ó, tá ali o link, mas vai ter o QR Code para vocês usarem, mas também tem aplicativo, vocês podem baixar, tá? Tá ali, ó, um atalho onde encontrar, garantia, tá? Desenho técnico ali também, ele é completo, tá bom? E tem as outras marcas do grupo, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Control, Frazli, Fremax, estão na Flex, tá? E aqui você busca ele por placa, tá bom? Bem, isso aqui é um QR Code, se vocês não... Todos já conheciam, ninguém conhecia o Auto Expert, não conheciam? Bem, se vocês apontarem aqui para o celular de vocês nesse QR Code, ele já joga direto para o site, você também pode pegar o aplicativo, tá? Eu vou esperar, fiquem à vontade, porque é rápido, mas é importante para vocês usarem no dia a dia, né? Pegou a peça lá, já saber se está certo, já joga ali no catálogo, vê se é ela mesmo, tá bom? E usem. Posto isso, pessoal, deixa eu perguntar, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a Frazli Mobility? Algum apontamento, querem falar alguma coisa sobre, alguma experiência? O que vocês acham? Tá tudo certo? Posso continuar? Tá bom. Só esperar então o pessoal, tem gente ainda cadastrando, tá? Pegando o link. Façam isso, né? Eu não vou dizer a Bíblia de vocês, mas usem, tá? Assim, tá inseguro, pegou a peça, achou que tá um pouquinho menor, especificação diferente, né? Talvez até uma coloração, aqueles desenhos ali, eles são ilustrativos, porém fiéis, tá? Então assim, se tem 5 furos ali, tem que ter 5 furos no disco também, se tem 4, tem que ter 4, não pode estar diferente. Então consultem, tá? Consultem o Auto Experts. Depois vocês podem até, se vocês quiserem, tá? Você pode pedir pro Daniel, ele consegue passar para vocês o link. Bem, e aí, né, eu falei de Frazli Mobility, olha já o que aparece, né, na Nakata. Então, assim, o portfólio é muito grande. Hoje, né, a gente vai conversar, como eu disse, sobre amortecedor Nakata, disco Fremax e pastilha Ceramax. E a gente inicia aqui com o quê? Com os amortecedores da Nakata. A Nakata, tá, ela é, assim, não se enganem, ela já é quase centenária. São 72 anos ou 73. Em outubro, acho que faz 73 anos já de Nakata. Então, assim, foram muitos anos de aprendizado, correção de rota, né, até chegar hoje no que a gente considera, por meio da revista de pesquisa O Mecânico, né, eles entrevistaram mecânicos e tá lá no site deles. A Nakata hoje ela é lembrada quando se trata de barramento, tá, os mecânicos já lembram de primeira, amortecedor está empatado, terminais de direção, pivô, todas essas peças, a linha pesada também na Nakata com amortecedor, cruzeta, enfim. Então a Nakata ela é muito grande, tá, gente? Muito grande. Ela tem seu escritório lá em Osasco, tá? Um pouquinho longe daqui, e sua fábrica é em Extrema. A fábrica do grupo todo aqui, que eu falei dessas marcas, ela é a mais moderna, tá? A gente saiu lá de Diadema e agora fomos até Extrema e é tudo automatizado, CDs, né, centro de distribuição acoplado, tá? E é peças dessa empresa que vocês estão trabalhando. E aí, para entrar, né, no cerne aí, na questão do amortecedor e o que a gente vai conversar hoje, ele tem função, tá? O amortecedor ele tem função. Eu coloquei de forma bem resumida aqui, ó, algumas das funções, né, e também coloquei também eu diria para que ele serve, né? Além de só, por exemplo, manter o pneu em contato constante com o solo, o que ele faz mais, além disso? Ele também controla os movimentos indesejados da mola, enfim, reduz os deslocamentos, né? Por meio do processo de amortecimento, que é a função dele, e dar equilíbrio ao carro. Entretanto, manter o pneu em contato constante com o solo é o mais importante aqui que ele proporciona, porque é questão de segurança. Tá? A gente precisa entender o seguinte, uma roda que não está no solo o tempo inteiro, o carro freia mais para frente ou para mais para frente, né? Você tem prejuízo, né, com economia, você tem custo, porque um pneu pode escamar, né, quicando o tempo inteiro, então ele vai escamando. Então tem muitas situações que são
provocadas, né, por um amortecedor ruim, tá? Então, um amortecedor bom, ele precisa o quê? Deixar a roda lá o tempo inteiro, tá? Seja em terreno ruim, terreno bom, seja numa aquaplanagem, o que for. Ele precisa estar sempre empurrando a roda para baixo e deixar em contato com o solo, tá? Pois bem, aqui nós temos tipos construtivos de amortecedor. Eu já vi que ele já viu alguns, né? Você tem o fuso-fuso ali, ó. Você tem o cartucho, estrutural, o convencional e o HG, que é o pressurizado a gás, tá? Essas nomenclaturas, elas são para uso, né, comercial e interno, tá? Quando você for comprar ou instalar um amortecedor, vocês vão encontrar essas nomenclaturas, tá? Esses códigos na caixa e no produto. Tá? O AP é de anel aparador, tá? Antigamente, né, tinha muito assim esses amortecedores com aquela borracha que você colocava para conter, né, para absorção de impacto. Cartucho, que você tinha aquela ferramenta para abrir, remover o refil, troca, coloca o refil. O estrutural, que nada mais é do que, diferentemente do cartucho, você já vê o prato de molas, né, junto ao corpo do amortecedor, além da manga de eixo. O convencional, que tem ali o seu fluido interno, seu óleo e o ar, ok? E o pressurizado, o HG hidrogás, tá? Que tem o óleo também, o ar e a adição do gás nitrogênio, tá? Então, por isso que ele é pressurizado. E aí, nós vamos conversar sobre esses dois amortecedores, tá? O convencional e pressurizado e as diferenças entre eles, tá? Existem sim diferenças entre o amortecedor convencional e o pressurizado, não só na embalagem, tá? A embalagem do convencional para Nakata é parda, né? É esse marronzinho aí, o pressurizado é o azul, com HG escrito. Nós estamos trocando, não estranhem, tá? Primeiro, se vier assim, não é porque é falsificado, eu falo porque muita gente liga lá perguntando se é falsificado por ter essa embalagem diferente dessa. Não, é porque um é pressurizado, o outro é convencional. E nós estamos trocando para tentar aproximar os dois da mesma cor, tá? Então vocês vão ver quando vocês forem usar amortecedor com a embalagem convencional parda e azul, e vão ver também o pressurizado só o azul, tá? E qual a diferença entre os dois, tá? O meu caiu aqui, pera aí, gente. A diferença entre os dois é o seguinte, tá, pessoal? O amortecedor ali na parte, quando a gente olha para ele, eles são iguais, tá? Se você pegar um carro em que serve tanto o convencional quanto o pressurizado, a estrutura dele é a mesma, tá? A fixação dele é a mesma, o tamanho de haste, o tamanho do corpo, ok. Porém dentro muda o quê? Um vai ter a adição desse gás, outro não. O convencional, ele vai sofrer da mesma forma em situações extremas, tá? E precisa também ser instalado com os mesmos procedimentos de um pressurizado, ou seja, realizar o escorvamento. Tá? Quando você realiza o escorvamento, você pega o ar que está aqui, ó, no tubo interno e transfere ele para o tubo externo e vai repetindo esse ciclo de 5 a 7 vezes a Nakata indica, tá? Para que você elimine essas bolhas de ar. Não é só no pressurizado que precisa fazer, tá? No convencional também precisa, tá certo? A diferença é que no pressurizado, isso daí acontece e se mantém por mais tempo e de forma mais rápida. Ele acaba sendo mais estável, porque tem esse gás que, apesar de inerte, né, ele é bem pesado e ele consegue preencher, ele consegue empurrar esse líquido e deixar ele ali preenchido, tira aqueles vazios, né, como se fosse uma sangria de freio, que você precisa tirar aquelas bolhas de ar do óleo. Aqui não dá para abrir e tirar essas bolhas de ar. Ele vem deitado, está tudo misturado, você precisa levantar ele e escorvar. Então, como se fosse, né, mal comparando uma sangria de freio, é assim que você tira essas bolhas de ar do amortecedor, escorvando, tá? No convencional, a haste dele, quando você termina de escorvar, não vai subir, tá? Porque o que faz a haste subir é justamente a pressurização desse gás, tá bom? Então, vocês não vão ver no convencional essa haste subindo, não é defeito, tá? A haste fica... Vocês já viram, já presenciaram algo assim? Já sabiam que era por conta disso ou acharam que era defeito? Sem problema. O que faz a haste subir é justamente esse gás, tá? A pressurização dele. E aí você vai ver que ele só sobe no HG, tá? No amortecedor pressurizado. O convencional ele não sobe, ele fica, porém não é defeito. Não significa que ele está ruim, tá? Significa só que não tem ali um complemento, uma adição, tá? Forçando essa haste para cima, tá joia?
Bem, a questão do escorvamento, tudo certo até agora? Eu tenho certeza que vocês já sempre escorvam, né, os amortecedores, não deixem de escorvar. E aí eu pergunto para vocês, se o escorvamento ele é feito com o amortecedor na vertical, né, e a gente descendo a haste e subindo a haste de 5 a 7 vezes, como indica o fabricante, por que a gente já não instala no veículo e as próprias lombadas, desníveis, não fazem esse escorvamento? É possível fazer dessa forma? Vocês acham que é? Não é possível porque quando você escorre o manual, o amortecedor ele percorre o curso inteiro e na lombada é só um pequeno curso. É isso aí. O amortecedor, quando a gente está com ele na mão, tá? A gente consegue fazer o curso total da sua haste, de ponta a ponta. Na fábrica, como é chamado, compressão, quando você desce a haste todinha, tá? E bate lá embaixo. E tração, quando você sobe ela. No carro, depois de instalado, ele trabalha em meio curso. A posição de trabalho dele é outra. Você tem ali os outros componentes da suspensão, né? Você tem batente, que evita que ele vá até o fim. Então você não consegue. Pegou o amortecedor e colocou no veículo já sem escorvar, ele vai dar a pancada. Alguns já é daqui uns metros, outros já é logo ali, na hora que desce da guia, tá bom? Então existe sim aí esse mito, tá, de que pode, tanto que eu estou falando aqui com vocês, porém, tá, é apenas um mito. Tem que ser feito escorvamento independentemente do amortecedor, tá? Independentemente de qual for desses tipos construtivos que eu falei aqui, ó, tá? Seja qual for deles, todos precisam passar pelo escorvamento, tá bom? E instalação, tá joia? Bem, eu vou aproveitar, já que eu falei da posição de trabalho, o colega ali ajudou, folga na haste, tá, pessoal? Folga na haste do amortecedor, ele nunca é feito, verificado, com a haste totalmente tracionada, tá? E nem totalmente comprimida, tá joia? Sempre simulando a posição de trabalho e depois de escorvar. Vai verificar, porque pode acontecer de ter um amortecedor com folga na haste. Vocês sabem que podem. Então, vai verificar folga, escorva e coloca na posição de trabalho. Faz o movimento axial da haste e veja se está batendo, tá bom? Se não estiver batendo ali naquele movimento, tá? Meio curso, tá tudo bem, tá? Coloca no carro. Agora, se estiver batendo ali depois de escorvado e meia haste, aí sim, aí vocês podem, né, procurar a fábrica, o pós-venda, enfim, tá bom? Um detalhe que eu queria compartilhar com vocês. E vamos falar então sobre, né, as vantagens, né, os benefícios e vantagens do amortecedor da Nakata. Primeiro, tá, pessoal, esse óleo aqui, esse lubrificante aqui, ó, óleo com fórmula anti-espumante, em tese, tá, é só para fabricante de amortecedor. Tá? Isso, por que eu estou falando isso? Porque, né, eu não vim fazer juízo de valor, julgar quem recondiciona, não é isso, tá? Porém, isso aqui, ele é entregue só para quem fabrica. Então, aquele óleo que é colocado lá, né, qual a procedência, ele é mesmo para amortecedor, ele gera, ele causa, ele tem espuma, né, ele cria bolha, ou seja, se criou bolha e esquentou, não pode, tá? Ele não pode esquentar. Ele tem uma temperatura ali que ele trabalha, mas ele não pode ultrapassar, tá? Então, a vantagem dele é essa, tá? Isso aqui é só fabricante de amortecedor que tem esse óleo. Temos aqui a válvula de tração, tá? E a válvula de compressão. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar de novo aqui o escorvamento. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, tá? É a válvula de tração, tá? Subindo e descendo. E essa aqui é a válvula de compressão. Que válvulas são essas? São elas que permitem, elas têm microfuros, são elas que permitem o óleo descer e passar para esse tubo aqui, ó, menorzinho, tá vendo? São eles, esses microfuros, tá joia? Então, essa válvula, primeiro, tá? Quem fabrica amortecedor como a Nakata tem que ter selo do Inmetro, tem ISO por trás, é tudo homologado, então essas peças que estão aqui dentro são todas certificadas. Por quê? Não pode ter um furo muito grande, nem praticamente furo inexistente, né? Porque é ela quem controla a carga, né? Carga de amortecedor. É a quantidade de óleo junto com a passagem, né? O tanto de passagem que você vai deixar ali, tá joia? O amortecedor da Blazer, por exemplo, a Executive, ele e o da S10, eles são muito parecidos. Eu falo porque eu fiz um atendimento aqui perto, em Piracicaba, tá? Levei lá pro seu Fernando, ele comprou e-commerce, o amortecedor da Blazer dele, porém venderam o da S10. E ele, né, entrou em contato com a gente falando que estava diferente, estava um carro mais duro, né? E aí nós
né? Fomos, né? Fui, investiguei lá, olhei. A primeira coisa que eu fiz isso aí, é praticamente um manual, tá, gente? Olha o código da peça e vê se está certa a aplicação. Não estava, era o da S10 que estava lá, tá bom? Então, você pegava os dois, depois eu levei para ele o amortecedor, tá? Consegui falar com a loja, fizemos a troca. O amortecedor é a mesma coisa, tá? Mas a carga muda, tá bom? Então, existem cargas, tá, de amortecedor, o parecido não é igual, tá? Não é a mesma coisa, né? Porque vocês sabem, tem cilindro mestre que é muito igual, muito parecido, né? Você olha assim, a carcaça é igual, amortecedor é a mesma coisa. Disco de freio, eu não trouxe aqui as imagens porque vocês têm experiência já disso, vocês pegam assim, sabem que é bem parecido, porém muda ali o diâmetro, um furo a mais ou menos, enfim, muda, sempre tem uma diferença, tá? E na hora de instalar e de andar, gera um caos, né? Porque fica errado, né? Dependendo da peça dá barulho, dependendo da outra não dá freio, o que for, tá? Ou, no caso do amortecedor, o cliente achou o carro duro, tá? Bem, além das válvulas, né, do óleo, tem também o sistema de vedação de alta resistência, que nada mais é que o selo, tá bom? Então, assim, o selo é de alta resistência, mas tem um limite, tá? Abrasivos, por exemplo, por conta de uma coifa rasgada, eles conseguem penetrar vidro, né? Areia, o tempo inteiro com aquela temperatura alta, conseguem romper, tá? Então tem esses cuidados, a gente vai falar mais na frente, só que é mais um detalhe. A haste também é com tratamento especial, não se enganem, tá? Essa haste, por mais que pareça lisa, ela tem rugosidade mínima, mas tem. Quando vocês pegarem um amortecedor da Nakata, tá? Vocês vão começar, talvez, usar mais, menos, não sei. Vocês vão pegar lá o amortecedor, tá? Comprar o amortecedor. Viram que tem um fiozinho de óleo na haste? É normal, não é vazamento, tá? É justamente para lubrificar. Não pode ficar seco, tá? Passando no selo de borracha, tá bom? Não é vazamento. E tem também o stop hidráulico, que a gente coloca aqui, que é para maior conforto. Já ouviram falar do stop hidráulico? Vocês já pegaram o amortecedor da Nakata com a haste um pouquinho menor? Em relação ao que estava? Alguém já? Já? Legal. Você lembra o carro, cara? Não lembra, né? Ó, eu sei que o HB20 é um pouquinho menor. Uns 3 dedos, né? Bem, vamos lá. Mais uma questão sobre amortecedor. Não é a haste que dá altura no carro, tá, gente? É a mola. A haste, ela estando um pouquinho menor, não tem problema. Com o encolhedor, desde que você consiga, né, colocar o encolhedor lá para encolher e fazer a troca, enfim, dos componentes, não tem problema. O que dá altura é a mola. Entretanto, os nossos amortecedores que vocês encontrarem um pouquinho menor, não é defeito também, tá? O que não pode ser diferente é a altura do prato, porque aí você vai ter uma diferença de altura no carro. Mas na haste, não. E alguns carros a gente tem essa diferença de tamanho da haste por conta desse stop hidráulico, tá? E aqui eu vou passar um vídeo para vocês, não vai ter áudio, mas eu vou explicar para vocês, tá? Ó, esse é o Guimarães, um dos técnicos mais... Já viram eles em curso por aí? Já viu alguém? Não? Enfim. Um dos técnicos, tá? Nós somos em 16, pelo Brasil inteiro, tá? E ele aqui tá fazendo um vídeo sobre stop hidráulico. Vocês vão ver que o amortecedor, na haste dele, tá? Ele tem uma câmara. Ela é mais ou menos assim, tá? Ó. Se você olhar de cima para baixo, ela vai ser côncava. Se olhar de baixo para cima, vai ser convexa. Ela é assim, um triângulo, tá? Essa é a câmara, tá? E tem um pistão colado na haste para que quando ele passar por essa câmara, ela cria uma resistência para não dar pancada de fim de curso. Então esse é o propósito. Olhem ali na imagem, no vídeo. Tá vendo? Ó, esse é o pistão que eu falei, essa é a câmara, tá? Essa haste, ó, ela vai subir, tá vendo? E vai encontrar uma resistência. Isso é para evitar o fim de curso, aquela pancada mesmo, que às vezes pega, não é sempre, não vai ficar acionando o tempo inteiro. É só quando a suspensão abrir, né? E aí você precisa ter, né, esse recurso. Alguns carros, depois de gastos, estavam começando a apresentar muito barulho. E aí a gente usou essa tecnologia. Tá? Outros fabricantes agora têm, mas quem trouxe primeiro fomos nós, tá? Então é isso, esse é o pistão, tá? Essa é a câmara e aqui, ó, é ele sendo acionado, ó. Na hora que passa por ele, ó, ele cria uma resistência, aumenta, tá? O seu curso devagarzinho e volta, tá bom? Beleza? Vocês querem fazer algum comentário sobre stop hidráulico, alguma coisa que eu falei até agora?
Pode falar. Tinha uma informação sobre travamento. Um cliente meu mandou um vídeo, eu não sei, ele me perguntou se é verdade. Sim. Então, aproveitando já. Sim. De uma EcoSport, levantou a EcoSport e travou o amortecedor. Na hora que desceu do elevador... Essa daí. Então, existe, ó, já escutei isso, tá? O amortecedor, quando é picape, geralmente a bucha do quadro, né? Não sei se vocês chegaram a ver, ela tá mais gasta e aí desce demais e traz o amortecedor junto, tá? O que eu posso dizer é isso, o amortecedor, se o carro tiver, pode ver que não acontece sempre. Quantos carros não são levantados, né? E não são todos que acontecem isso. Porém, se tiver com alguma folga na bucha, tá? Ele abre mais do que o normal. E aí lá dentro no amortecedor, eu não vou voltar aqui os slides, mas acho que vocês têm na memória, tem aquela válvula, sabe, na hora que a válvula de tração, que é a que fica colada na haste, ela abre tanto que chega a prender em cima. E aí ela trava, tá? Travou, gente, eu sei que vocês podem até tentar colocar de volta, mas o aconselhável é trocar, tá? O aconselhável é trocar. Encostou, você não sabe como é que ela vai voltar depois, aí já não sabe se ela vai... talvez ela já não consiga mandar o nível de carga ideal, é isso aí, tá? Porque ela ou saiu, ou de repente virou, tá? Ou de repente está com um lado encostando demais no tubo e está impedindo, né, as galerias de passar o fluido, tá jóia? Tá bom, imagina. Mais alguém? Tá bom, vou continuar aqui então. E aí não dá para, né, não falar, né, dos produtos, né, dos itens correlacionados ao amortecedor. Tão importante quanto, tá, pessoal? Bem, aqui é só, tá, uma imagem para que a gente fale a respeito deles. Então temos ali a coifa, o coxim e a mola auxiliar, tá? Batente, tá bom? E o batente. Coifa, pessoal. Coifa rasgada, eu já até me antecipei, né, lá no início. Rasgou, se ficar muito tempo daquele jeito, vai romper o selo e vai dar vazamento. Vocês já viram, não tenho nem dúvida, já viram coifa rasgada e o amortecedor vazando, né? Então, aquela temperatura muito alta, né, com vidro, areia, sabe, sei lá mais o que, enfim, vai penetrar ali, por mais que seja de alta resistência, não aguenta, tá? Mola auxiliar, batente gasto, sabe o batente quando ele começa a desmanchar? Sabe? E aí você tira o amortecedor, ele está lá todo desmanchado na peça. Se ele ficar ali daquele jeito, ele vai começar a desmanchar em cima do selo. Oi? E estoura o retentor, tá? Batente também. Então, é importante, vocês vão fazer a troca do amortecedor, não estou falando para vocês saírem trocando peça. Estou pedindo para vocês olharem os outros componentes, tá? Que trabalham ali, porque eles sofrem tanto quanto. Tá tudo exposto ali, gente, não é? Está tudo exposto. Então, olhem, vai pedir um amortecedor, olhou, viu que tá com problema, um kit, a coifa, um batente, já coloca junto, porque é um gasto, o barato, né? O barato não sai caro, né? Não é assim um ditado? Oi, pode falar. Sim. Tá funcionando, pode falar. Peguei um amortecedor do Fiat Uno. Sim. O traseiro. E ele vai aquela anilha em cima dele para parar o batente. E os dois amortecedores que eu pus, o coxinho passou direto, o amortecedor subiu para cima. Pedi um outro, me deram lá, coloquei, aconteceu a mesma coisa. Eu tive que pedir para ele tirar uma anilha de uma outra caixa, que eu não queria mais outro amortecedor, porque o amortecedor não estava ruim. Exatamente. Só que eu tive que fazer a cava dentro dele para que na oficina, porque eu precisava entregar o carro pro cliente, não dava para deixar para outro dia. Sim. Carro de firma. Aí eu tive que pegar com uma serrinha mesmo, fazer uma cavinha mais profunda, porque a anilha estava escapando. O coxinha era Nakata, só por curiosidade? Era? Tá bom. Deixa eu falar. Agora, era falsificado ou é defeito? Olha, aí eu precisaria ver a peça para encontrar a numeração de lote, tá? Aí eu teria que ver. Tá com você ainda? Não, né? Eu acho que não, né? Faz tempo? Tá. Bem... Ah, não faz tanto tempo, então. Tá. Oi. Do mesmo? Mesma coisa. O defeito era o kit paralelo. Era o kit, né? Porque ele tá eu peguei num Palio, versão mais nova. A tampinha que vem no batente
paralela, ela tava passando reto. Passa reto. Aí eu peguei o diâmetro é só maior. o chapéuzinho, coloquei o batente novo no chapéuzinho velho, ele zerou. Bem, eu Desmontei 3 vezes pra você. primeiro, né, o diagnóstico foi certo. Não é... Ele sobe e fica a haste lá em cima, né? Fica a ponta da haste lá em cima. Cola e... Bem, para saber, tá, em relação a paralelo, teria que olhar, tá? Nossos produtos, todos os nossos produtos da Nakata, eles possuem código e lote, a marcação da fábrica, nenhum sai sem código e lote, então se não tinha, aí o ideal seria mesmo acionar a fábrica para dar uma olhada. Tá? E primeiro, o diagnóstico foi perfeito, tá? Não é o amortecedor com problema, independentemente do fabricante, tá, gente? Quando sobe a haste assim, passa lá em cima, dá uma olhada, porque ou estourou o batente, ou caso o diâmetro ali do furo estava maior, que foram o que eles falaram. Ele não tinha cavidade dentro do batente. Do próprio batente, né? Beleza? Bem, e aí, né, fiz questão aqui de colocar também alguns coxins que possuem posição, né? E isso daqui, ó, não é brincadeira, tem mais ou menos um mês, um pouco mais, eu fui lá no um mecânico que é um amigo meu lá de São Paulo, né, Pimenta, fui lá no Pimenta e tava lá, esse aqui, ó, um para frente e um para trás. O direito para trás e o esquerdo para frente. Que eu cheguei pelo lado esquerdo e eu me lembro e de fábrica, né? Já comecei a falar com ele. Não foi ele que montou, tá, gente? Veio assim. Mas enfim, vocês... Vamos lá, um exercício aqui. Como que funciona? Como que monta esse carinha aqui? Vai, um Palio, vai. Todos concordam ou ele tá errado, será? Ah, vocês são bons demais, cara. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Direção hidráulica para frente, direção mecânica para trás. Montou errado, dependendo, tá, de como tá a suspensão, o caster altera. Fica pesado, tá? Então, atenção também à posição. Vocês querem falar dos outros também? Esse aqui, ó, por exemplo. É isso aí. Tem lado mesmo. Mas nós chegou lá. Bem, e esse aqui, já para pular então, já que eu vi que vocês, né, se atentam a isso, observem que esse aqui, né, a reposição, pessoal, no original, tá, quando vem de fábrica, ele vem com a setinha, já mostrando a frente do farol, tá? Esse aqui, ele é o único lado que não é igual a esses dois, ó, tá vendo? E ele que é o para frente, tá bom? Beleza? Acho que não é segredo, né? Vocês estão bem aí já. Pois bem, pessoal, não dá para não falar de problemas de campo, garantia, tá? Se vocês pegarem um amortecedor em que tirou da caixa, tá com a haste dura, não desce, tudo bem, é garantia. Tá sem pressão, sem força, garantia, tá? Não sei, veio faltando algum componente, é um direito de vocês, tá? Agora, situações de campo em que a gente pega, por exemplo, isso aqui, alguém sabe o que... Alguém tem ideia do que foi? Alguém já usou. Pneumática. Isso é pneumática, tá? Talvez na pressa, né? Tendo, talvez, né, centro automotivo, precisa entregar rápido. Às vezes não é por mal. Obviamente, a maioria das vezes não é por mal. Quer terminar rápido, vai lá. Muito torque, no 5 lá na pneumática, tarra. Não aguenta. Dependendo, ainda mais se for um do Quid, por exemplo, né? Que é bem fininho. Né? Vocês já viram o amortecedor bem fininho. E esse aqui, alguém tem ideia? Eu coloquei isso porque tá bem feião mesmo. Bem, O cara esquece pendurado na bola ainda. esquece, exato. Já chegou, então, eu nunca peguei em distribuidor, nunca peguei, mas já me mandaram foto outros técnicos lá eu não sei se foi em Goiás ou foi no Mato Grosso. O amortecedor foi com o próprio alicate pendurado. Assim. Eu não sei se era a raiva que ele tava, ou ele esqueceu mesmo, mas ele mandou. E o cara eu tenho as fotos no celular aí, mas eles mandam, você sabe que manda, né, você? Bem, evitem, tá? O alicate na haste. Esse aqui, ó, foi desmontado, pessoal, isso aqui foi o seguinte, o próprio cliente, foi uma Autopeças, que falou, olha, foi o buraco, tá? Desmontou, abriu, foi buraco.
E aí a pessoa, se eu não me engano, ele ia processar a prefeitura. Aconteceu alguma coisa no terreno lá e cedeu e a pessoa não viu, estourou. Caiu assim que a roda, parecia até que, acho que estourou o pivô porque a roda também estava de lado, tá? Cambagem, tá? Eu acabei não colocando a haste, mas quando a cambagem é excessiva, tá, pessoal? Bem, cambagem eu sei que, né, a gente acaba fazendo. Bem, cambagem nada mais é do que o ajuste, né, do ângulo de camber, né? Significa que tem alguma coisa ali com folga. A gente não vai sair desmontando o carro para encontrar qual componente que está ali com a folga, então a gente usa o recurso, né, do Cyborg, né? E acaba ajustando no máximo, tá, gente, uns 2 graus. Até muito ainda. É muito ainda, tá? Mas assim, o mínimo possível, porque ela marca a haste, tá? Ela entorta lá dentro o corpo, ela amassa, né? Em casos que amassa, e encosta na haste, a haste começa a azular, porque fica trabalhando ferro com ferro ali, tá bom? Ali dentro. Aí quando ou trava e não sobe mais, mas a gente analisando garantia, quando é um cara forte, consegue, eu geralmente desisto, mas quando você sobe ali, você consegue ver a marcação, tem fotos também, tá? Mas evitem, tá? A marcação a utilização de cambagem excessiva, tá? Do Cyborg. Se não dá ajuste, vamos tentar ver, tá? Olhar um coxinho de motor, tá bom? Para ver como é que tá. Vocês sabem fazer diagnóstico, né? Então olha ali o conjunto da suspensão. Amortecedor do Palio. Você estava falando do amortecedor do Palio, né? Só que agora a gente vai para a dianteira. Com barra e sem barra. Já viram? Né? Eu já peguei o do Mob. Eu já peguei o pessoal coloca o amortecedor que era para ser com barra, o pessoal instala no carro que não tem. Isso. Aí fica aquele amortecedor com o furinho da bieleta e cadê? Pessoal, o amortecedor com barra e sem barra são aplicações, isso aqui eu estou falando de catálogo, tá? São aplicações diferentes, tem códigos diferentes. O amortecedor vocês podem ver, já viram que o amortecedor sem barra, ele tem um furo oblongo assim, ó, ele é mais para baixo? Ele está confirmando ali. Quando você monta ele, ou você fica com o carro daquele jeito que ele falou, tá? Com furo, né? O carro vai andar, tudo, né? Imagino que é normal, mas vai ficar lá sobrando, porque não colocou a peça correta. Ou quando você inverte, você tira a cambagem. Ela abre mesmo, assim, tá? Então não dá certo. Vocês vão ver na hora, óbvio, aí vocês não vão conseguir mandar o carro para a rua, não vão conseguir liberar o cliente. Mas é uma situação de catálogo, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Muita atenção quando for comprar. Então, nesse caso, a dica pegou essa linha da Fiat, veja se tem barra ou não, aconselha o comprador, presta atenção, é com barra ou sem barra, né? Tem Siena, se eu não me engano, tem também, né? O Palio e Candy, enfim. Ford também. Hoje tem menos, né? Acho que mais linha Fiat, tá bom? Acho que Volks tem também, se eu não me engano, né? Bem, tudo certo aqui essa parte, esses 3 slides que eu passei, tranquilo? Alguma dúvida? Querem contar alguma situação? Tá bom. Então eu vou falar o quê? Já que estamos em problemas de campo, né? Vamos falar sobre a garantia, tá? Amortecedor Nakata, pessoal, 24 meses ou 50 mil para veículos de passeio, tá? O que vier primeiro. E para caminhões, ônibus, utilitários, Uber não porque não tem o cadastro tudo, mas táxi, veículos comerciais, viatura, enfim, que é utilitário, 6 meses ou 50 mil. Sempre acompanhado do cupom fiscal, tá? E o certificado, depois de 3 meses, tá? Durante 3 meses é a garantia legal. CDC, só com o cupom você troca. Depois disso, dos 3 meses em diante, tá? Garantia contratual. A fábrica concede essa garantia para o cliente, porém ela exige o certificado. Já viram esse certificado? Tá bom. Essa etiqueta ela vai colado na embalagem do amortecedor, você remove ela aqui e coloca aqui, tá bom? Esse lote na etiqueta tem que bater com o lote da peça. Tudo isso é analisado na garantia, tá? Quando a gente pega uma peça para olhar, tá? E às vezes não me recordo ter reprovado nada aqui em Americana, mas já reprovei por isso. Selo, né, etiqueta diferente da peça. Aí não dá para saber a procedência, tá bom? Então não é por mal, é mais um cuidado que a fábrica tem,
tá? E não é tão difícil, tá? É simples, você só tira ali a coisa, cola, entrega para o cliente. Se ele perder, aí ele tem que ver com a fábrica, tá bom? Bem, pessoal, olha a dimensão de marcas, né, que a gente vai estar conversando, né? Eu saio do Nakata e agora eu vou falar de Fremax, né? Primeiro, sobre Nakata, alguém quer falar alguma coisa, outra linha de produto, amortecedor, tudo bem, tá tudo certo. Vocês... Pode perguntar. Aquele problema do Nakata de fazer barulho como se tivesse ar escapando. Esse do amortecedor, você fala? Eu tenho esse problema no meu carro de uso. Ó, Parece que tem ar escapando toda vez que você passa numa lombada. nós já investigamos isso. São 3 possibilidades, tá? Uma que nós encontramos, a coifa fica com o ar dentro, fica presa, e aí por algum lugar sai o arzinho, tá? Pode acontecer. Não sei se você já chegou a olhar a coifa para ver como tá. Dá uma olhada. A segunda sabe a válvula que eu falei, que tem os microfuros? O barulho dela, do fluido passando ali dentro, tá? O fluido passando ali dentro. E a outra pode ser um problema assim no produto em relação ao desgaste, tá? Eu não sei quanto tempo, tá? Se você está muito tempo com ele, se você roda bastante. 4, 5 mil quilômetros rodados. É pouco. Desde quando instalou. É pouco. Só na dianteira. É pouco. Talvez, se a coifa não tiver presa, que aí fica aquele ar, e aí dá como se fosse saída falsa de ar, né? Fica aquele arzinho. Se não for, pode ser a galeria, o microfuro. Tá? O microfuro. Não, mas isso daí não interfere na eficiência, tá? Não interfere na eficiência, tá bom? Funciona normalmente. É só o fluido passando, tá bom? Mais alguém sobre Nakata? Não? Então tá bom. Fremax, tá? Mais uma aí desse colosso que é a Fras-le Mobility, né? Mais uma grande marca. Como eu falei para vocês, tá? Fremax exporta, ela equipa carros da polícia, eu não lembro de Alabama, se eu não me engano. Enfim, é onde está a nossa sede, acho que ela é lá mesmo, se eu não me engano. Tá? Então a gente exporta disco para lá, sai como napa daqui, tá? E Fremax, ela é muito bem aceita, tá? Vocês usam Fremax no dia a dia aí de vocês? Então tá bom. Por que eu pergunto? Porque eu não, a ideia, tá? Não trouxe nada de falar do sistema de freio, o propósito hoje não é falar sobre a manutenção, o que olhar, o que fazer. Entretanto, eu trouxe as tecnologias desse disco e, consequentemente, entra no âmbito técnico, tá? E vocês vão entender por quê, tá bom? Então, a parte da Fremax, vocês verão slides com essas tecnologias aplicadas nesses discos, tá? O primeiro deles, Carbon Plus, tá? Vocês estão vendo ali, ó. 100% do portfólio é Carbon Plus. E o que é o Carbon Plus, tá? São ligas de carbono, tá? O fato de eles serem mais resistentes, né, a altas temperaturas fazem com que, né, seja necessário nosso portfólio 100%, praticamente integral, ter o Carbon Plus, tá? Então tá aí, ó, os benefícios. Maior desempenho de frenagem e maior vida útil do freio, condutividade térmica e contribuição para a dissipação de calor. Tá? Então essa é uma tecnologia, tá joia? Stop and go, tá? Acabamento da superfície na área de frenagem com ranhuras concêntricas, proporciona um melhor e mais eficaz pré-assentamento no sistema, reduz significativamente o ruído ou vibração e elimina a necessidade de retorno para ajustes. Tá aqui ele, ó. Já pegaram os discos assim, com essas ranhuras? Então é isso, tá? A ideia dele, o propósito dele é melhorar o período de pré-assentamento. Em suma, tá? Ele traz outras, tá? O ruído, tudo isso aqui é comprovado, foi feito teste, tá, gente? Então a informação que vem de engenharia pra gente é repassada para vocês, tá? Ele tem outros benefícios, porém, tá? O pré-assentamento é melhorado com essas ranhuras, tá joia? Então tá aí o Stop and Go, o Painted Disc, que nada mais é do que aquela pintura. Já perceberam que a maioria dos discos da Fremax tem a pintura escura, preta? Contra a corrosão, tá? É para evitar a corrosão. E além disso, é estética.
para os carros que tem aquela roda mais exposta, né? Para não ficar, por exemplo, uma roda, né, oxidada ali, tá? Então tem esse acabamento, tá? Esse acabamento escuro. E ele suporta temperaturas de até 600 graus, tá? O disco ele costuma, tá, trabalhar ali entre 400 graus, 450, pode chegar a 500 dependendo do uso, tá? Severo, mas esse aqui resiste bem, tá? Até 600. Safety check. Se pegarem discos, tá? Quando vocês forem instalar, esse safety check é em veículos, ele só tem para veículos premium, tá? São os discos de BMW, enfim, para cima. Daquelas Mercedes, AMG, tá? 240i, enfim. Não é defeito, tá? Não é defeito de fabricação, de usinagem. O safety check, na verdade, vocês estão vendo esses anéis aqui, ó, concêntricos? Conforme vai desgastando, vai sumindo um, some o outro, some o outro, some o outro. Quando chegar e ficar só no furo, é a hora da troca. Bom, significa que ele atingiu todo sua vida. Tá joia? E aí, o benefício dele é que você consegue ver ele abaixando e olhando a roda, porque ele vai ficar exposto. Né? Talvez você tenha que ir um pouquinho mais para frente e para trás, mas você vai ver. Só para sair ali do caliper, né? da pastilha, né? Da pinça de freio e tal. Mas você vai ver ali o safety check. Tá bom? Então isso tem também uma tecnologia do disco da Fremax. E o Ready to Go. Ready to... Ah, é? Alguém anda limpando os discos então? Será que limpa? Alguém limpa o disco aqui quando... Não tem problema, pessoal. Já viu? Eu já limpei disco, tá? Eu já limpei disco. Eu esqueci de falar, tá, gente? Trabalhei lá muito tempo. Antes de ser convidado para trabalhar em fábrica, eu já trabalhei em oficina. Já fui auxiliar mecânico. E quando eu fiquei um mês de mecânico, eu fui chamado para a fábrica. Então eu já limpei, já desbastei quina de pastilha, tá? Tive que aprender, já limpei disco. Mas, né, aprendi, né? E hoje, né, felizmente a gente consegue transmitir, né, o que é o correto, né, para o mercado. E vocês... Ele falou que já fez também e não faz mais, enfim. Pessoal, o disco, aquilo ali é uma película protetora, tá? É uma película protetora. Como é que é feito isso aí? A fábrica da Fremax é em Joinville. Já visitamos lá, tá? O corpo técnico já foi lá ver fabricação de disco. Isso daí eles pegam o disco e banham ela mesmo lá, nesse lubrificante protetor à base d'água. Por isso que não precisa ser limpo, tá? É a base d'água. Nas primeiras frenagens é eliminado, tá? Então ele banha ali e depois não é que sai dali pingando e já vai para a embalagem. Ainda fica numa estufa, numa temperatura, com tempo tal, até atingir temperatura e tempo e falar, agora sim, está protegendo. Só aquela película. Isso daí é proteção, tá? É contra corrosão, tá? Não contamina a pastilha, não contamina, né? Quando o tambor vem também, não contamina a sapata, tá joia? E economiza tempo. Eu sei que vocês não perdem 3 horas limpando um disco, mas economiza tempo. Você, em vez de você limpar, você já vai montar, né? Ou fazer outra coisa. Tá bom, gente? Não, e assim, esses discos, tá? A vantagem disso aqui, tá, gente? É porque assim... Quando é fabricado, ele não já sai fabricado e sai lá da Fremax de Joinville e já vai direto na oficina de vocês. Não é, ele fica lá, né, um tempo, ele fica no nosso CD, no centro de distribuição. Aí o Aslan pede, né, o Daniel pede, aí vem num caminhão, vem pra cá, pro Daniel, aí fica lá no Daniel até vocês pedirem para comprar, certo? Esse é o ciclo, né, da compra desse disco. Nesse período, né, o ar daqui tem água, né? Então ele vai ficar exposto inevitavelmente, tá? Então ele precisa ter proteção. Então você vai pegar e abrir a embalagem e vai estar lá todo cheio de corrosão, tá joia? Então a partir de agora, o que eu ia falar para vocês é o seguinte: não limpem, tá? Ganhem tempo com isso, tá joia? Não precisa. Pode colocar lá e realizar a montagem sem limpar. É informação da Fabril, tá? Não precisa limpar, é direto da embalagem para o cubo, tá joia? Para o carro. Alguma dúvida? Discos de freio, alguém já pegou alguma coisa, quer conversar, falar alguma coisa, uma situação? Tudo bem?
Bem, a maioria eu acho que já limpou, né? Solvente prejudica, tá, gente? Nada de álcool. Eu já limpei muito com álcool, tá? Álcool, detergente, Solupan. Eu sei que ninguém vai passar Solupan, né? Mas não precisa, tá? Nenhum tipo de solvente. Ele tá pronto para uso. Tá joia? Eu vou passar então e a gente conversa agora sobre Ceramax. Uma coisa que eu queria que você falasse, Eliade, com relação ao batimento do disco. Quanto que ele pode ter de batimento no relógio comparador para você falar, esse disco está empenado, e quais os procedimentos para verificar se realmente está empenado? Claro. 10, tá? 0,10, tá? 0,10 no disco e tô tentando lembrar aqui o cubo 5, 0,5. Tá joia? 0,5. Procedimento, tá, gente? Vamos falar um pouquinho aqui sobre empeno. Se você pegar um disco, muito provavelmente já passar num relógio, talvez ele dê uma oscilação mínima, tá? Você não pode pegar um disco novo e ele já tá ali no 9, é muito alto, tá? No 0,9, 9 décimos, né? Como se fala, tá bom? De milímetros, tá? Ele tem que estar mais abaixo, tá? Então, assim, o ideal seria já montou, fez a leitura, tá? Não esqueçam de fazer a leitura no relógio. Então, respeitar a tolerância, tá? Cubo 5, disco 10, melhor, cubo 0,5, disco 0,10, tá? Vamos falar de forma correta. E o procedimento relógio comparador, lá o súbito, lá coloca, prende na base do amortecedor e vê, faz a leitura. A leitura, você pode fazer, em linha pesada a gente faz em 8 pontos, mas na linha leve você pode fazer em menos. Coloca ele sempre ali mais na borda, tá? O mais próximo do final dele e faz a leitura. E se quiser, não precisa fazer lá no início, perto do acoplamento com o cubo. Pode fazer no centro, tá? Se quiser garantir ainda mais, tá bom? Tranquilo? Imagina, pessoal. Então, Ceramax. Vocês usam Ceramax no dia a dia? Não? Você usa qual, geralmente? Não tem problema. Jurid. Você sabia que a Jurid... Eu acabei não falando... vocês viram Jurid lá no House of Brands, né? Lá na casa de marcas lá, né? Vocês viram? Tá a Jurid lá. Jurid, então, também é do grupo, tá? E não só isso, a Frazli agora para de fazer as pastilhas lá em Caxias e vai começar a fazer ali em Sorocaba na Jurid, tá? Tá bom? Jurid não deixou de existir, nada disso, tá? Mas agora vai ser Frazli ali. Frazli linha leve, só pastilha. Advanced Ceramax. Alguém já usou Ceramax aqui? Não conhecia? Ferodo? Ferodo vocês usam? Já usou? Vocês gostam? Gosta? Eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Hã? Se ela existe ainda? Não, a Ferodo não mais, tá? Se ela vai voltar, não sabemos, tá? Mas não mais. Por quê? Porque quem criava aquela massa da pastilha, quem fabricava, tem todo o conhecimento de como funciona, para colocar cada grãozinho ali, quantidade, é a Frazli, tá? Quem fabrica a Ferodo aqui no Brasil, essa pastilha que vocês usam aqui, é a Frazli. Ela, né, tinha lá um contrato e a gente colocava ali o nome, né, da Ferodo. Porém, aquilo ali é conhecimento Frazli, tá? Esse Ferodo que vocês usavam, tá? Essa pastilha. Então agora, vocês vão começar a ver o quê? Ceramax, tá? Não se preocupem, assim, em relação à qualidade, é a mesma, tá? O conhecimento, como eu falei, é nosso, tá? Somos nós que fabricamos, tá? Entretanto, agora a gente tem a nossa linha Ceramax, tá? Material cerâmico. Vocês conhecem os tipos de pastilha? Já ouviram falar de pastilha orgânica? Não? A orgânica ela é bem pouco usada porque ela acaba rápido, tá? Existe também a semimetálica, certo? Vocês conhecem? As metálicas, enfim. E as de cerâmica. De cerâmica vocês já tinham ouvido falar? Acho que a maioria sim, né? Então tá bom. Bem, é isso. A Ceramax é o que vai aparecer no mercado para vocês agora. A Ferodo, como ela não tem fábrica aqui, ela não está mais atuando, vocês vão usar a Ceramax, tá? Então assim, vocês não vão encontrar mais, porém, quando for
indicado a vocês, olha, tá aqui pro Corolla a Ceramax, eu quero uma pastilha cerâmica por Corolla, tem Frazli Ceramax, usem, tá? Usem porque todo esse conhecimento, talvez, né, tenha faltado eu falar para vocês o seguinte, a Frazli, pessoal, fricção é liderança total, Frazli, lá fora, tá? Caminhão não tem para outro concorrente, por exemplo, linha pesada. Então, de fricção a gente tem, de material, tá? De fricção, de fazer pastilha. Não estamos, né, imunes a algum problema fabril, claro que não. Até os melhores celulares têm, né? Entretanto, é baixo. Tá? Eu falo porque eu vivo em distribuidor, eu que atuo, né, com esse pós-venda, é baixo. Tá? Muitas vezes a gente pega mais a questão, o que pega mais em pastilha é pré-assentamento, né, uma sobrecarga térmica. A própria pastilha deixa sinais, né, deixa os indícios, tá bom? Então, assim, Ceramax no mercado, tá, gente? Comprem, não tenham, assim, dúvida, será que é bom, será que vale a pena, vou ter problema. Bem, eu vim aqui, né, representando a Frazli, Daniel tem meu contato, tá? Se vocês precisarem na oficina de vocês de uma visita ou para conversar sobre um feedback positivo ou negativo, procura o Daniel, ele vai passar meu contato, a gente vai se encontrar. Eu venho lá de São Paulo, a gente conversa, tá? Claro. Na Ferodo vem aquela embalagem bonita, bem cuidado, tem um Teflon atrás. A Ceramax vai manter essa qualidade também ou sim, vai ser bem inferior? Eu tenho aqui uma... pessoal, isso aqui é o que a gente usa em evento, tá? Então não liguem para a embalagem, tá? Porque Automec, Oficina Brasil, os programas Maxi Training, então a gente usa bastante, então a embalagem tá assim, mas não quer dizer nada. Essa é a embalagem dela, tá? Para alguns, tá, Maicon, te respondendo, dependendo do produto, do veículo, vai com aquele acabamento no saquinho, né? Tem, deixa eu ver outra... O que mais tem agora que eu não lembro? Mas enfim. Você compra pastilha, acho que muitos amigos aí, a pastilha chega para cada uma por si na caixinha, né? Olha como vem. Cuidado, bem conservado, entendeu? Tá vendo? Essa é a Ceramax. Essa aqui não tem o rasgo central, porque é modelo, tá? É montadora, tá? Não precisa ter o rasgo. Porém, a maioria, tá, dos carros saindo hoje em dia já sai com rasgo, então a gente tem o rasgo central. Eu vou explicar o que é, mas é só para vocês terem uma ideia aqui do que é, tá, esse produto. Eu vou passar para vocês, pode abrir um, tá? Abre ela aqui, ó, e fica à vontade para olhar, tá? Eu vou começar a falar de Frazli Ceramax agora. E você consegue abrir? Consegue, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa pastilha aqui, ó. Abre o outro também, dá dessas duas aqui pra mim. Não, isso. Pode abrir ela, e aí eu começo lá no fundo e você começa aqui pela frente. Obrigado, Daniel. Bem, pessoal, tá passando aí, tá? A caixa tá aqui na frente. Tudo que tá aqui... Tá? Até essa mola que vocês vão ver, ela é testada. Tem tensão para essa mola. Ela não pode ficar flutuando ali dentro. Vocês sabem, né? Não pode ter uma mola frágil que quebre. Tá? Então, assim, tudo que está aqui, eu vou conversar com vocês sobre esse material de atrito. Então, assim, fiquem à vontade conforme vocês forem pegando a peça, quiser tirar uma dúvida, tá? Se eu não ouvir vocês, levantem a mão e a gente conversa. Hã? Sim, Diego, né? O Diego tá falando aqui, pessoal, da questão da aplicação. E é fundamental, principalmente pastilha. Porque ele falou, ó, muda a trava, ela parece igual assim o tamanho e tal, mas aí muda a trava, você não consegue colocar, você vai ter que forçar, né? Não encaixa, ou então você abre a mola, né, para encaixar. Pessoal, esse negócio de abrir mola não é garantia, tá? Se tiver que retornar pro distribuidor, não tem garantia, porque foi adulterado, tá? E com relação a custo, ela vai ter o mesmo custo da Ferodo, mais caro, mais barato? Olha, o custo é o seguinte, o preço que sai da fábrica para o mercado, para o distribuidor, ele é diferente. Então, assim, eu não sei te dizer, talvez valha uma pesquisa depois com o Daniel,
tá? Porque o preço que sai de lá é outro, que chega aqui é outro, e assim vai, né? Então, assim, vai muito deles, né, do mercado, falar assim, opa, vou abaixar um pouco, vender muito, vou vender, vou colocar em preço lá em cima porque a qualidade vai muito, tá? Varia, oscila bastante, tá? Então a questão de preço, ela é mais subjetiva em relação ao distribuidor, tá bom? Você fala em questão de preço dela comparada com a Ferodo? Ele está perguntando, Daniel, e aí você pode até ajudar a gente agora. A linha Ceramax, ela está entrando exatamente no mesmo lugar onde a Ferodo estava. Então, todas as questões de aplicabilidade, preço, a parte comercial, tudo é exatamente igual. Então, se a Ferodo tinha chapinha anti-ruído, essa vai ter também. Se a Ferodo tinha o supressor de ruído ali, o sonorizador para marcar indicador de o indicador de desgaste, também vai ter. Se tinha o sensorzinho eletrônico ali de desgaste da pastilha, também vai ter. E as condições comerciais são exatamente as mesmas. A gente, inclusive, conseguiu uma negociação com a Ferodo, com o pessoal agora da Fras-le, que é a antiga Ferodo. A gente conseguiu uma negociação, a gente tem alguns produtos que a gente conseguiu até reduzir o valor, por causa do volume que a gente está adquirindo deles. Então, no pacote como um todo, tem alguns itens, alguns veículos que a gente conseguiu até dar uma reduzida no valor. Mas na maioria deles, se mantém igual. Tá? Legal. Então, vale a pesquisa, tá, pessoal? Marca boa, de quem entende, né? Certeza que antes de ouvir, vocês já tinham ouvido falar de Fras-le, um motivo ou outro, tá? Então, assim, a gente sabe com quem está trabalhando. E vocês têm, né, o Daniel lá que está, né, com peças e coisa boa, tá? Precisar, procurem ele, tá bom? E usem, tá? Usem e deem retorno. Claro, se estiver funcionando, talvez vocês não vá, né, avisar. Mas se quiser avisar que está tudo bem também, não tem problema. Pega meu número lá e se precisar de um retorno para dar uma olhada também, tá bom? Relação comercial, vocês viram aí que não altera, tá joia? A pergunta do colega aqui. E agora, tá, pessoal? Continuando aqui, tá? Popular, van, média gama, picapes e SUV, alta gama e Sport. Maior cobertura de frota do Brasil. Então, vocês veem aqui a Advanced, tá? Nossa pastilha de entrada. Essa daí é as pastilhas semimetálicas, tá bom? E a Ceramax em cima. Observem que a Advanced, ela começa lá do Popular, que vai lá do Quid, do Mob, né? E vai vindo e para aqui, ó, na metade do alta gama, tá? Para média gama, os Onix, Corolla, até os Sports, a vocação dela é Ceramax. E aí, pessoal, pergunta para vocês, existe diferenças, né, vantagens entre uma semimetálica e uma de cerâmica? Vocês acham que existe? Por que será que a Fras-le tem duas? Porque deve ter algum benefício, né? Deve ter algum benefício. O próprio material, enfim. Tudo começa, tá, com as matérias-primas. A gente chama na fábrica a pastilha, esse material de atrito que está passando aí, né? A gente chama antes de pronto, de massa do bolo. Porque são esses colegas aqui, ó, né, que vão fazer, né, além de outros, tá? Esses são os principais, né, tá bom? Mas assim, tem outros, tem quantidades específicas, a fórmula, né, a gente não fala, obviamente, mas colocando, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, encontrando a vocação do que ela precisa. E o que ela precisa? Ter menos ruído, né, entregar mais, né, menos ruído para o cliente. Ela precisa ter o que também? Alguém sabe? Conforto, né? Sujeira, né? Frenagem mais eficiente, tá bom? Então, ó, fibras de reforço, viscoelásticos, partículas metálicas para quando é metálica, lubrificantes, abrasivos, cargas, cerâmica, né? E o aglomerante. Esse aglomerante ele pode ser também conhecido como resina fenólica. Já ouviram falar? Resina fenólica? Tá, nós vamos falar sobre resina fenólica quando a gente for conversar sobre umas fotos que tem aqui, tá bom? Bem, posto isso na sua forma, né? Todos aqueles ingredientes ali para fazer aquele bolo que eu falei, né? A massa do bolo. Nós temos aqui essa pastilha, tá? Ela diferente da que vocês têm aí, esse daí é um carro mais antigo.
observem que o Daniel falou, né, da placa, do anti-ruído, do indicador de desgaste, a plaqueta, enfim, tá tudo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, ó. Chanfros, tá? Ela possui chanfros, redução de ruído e vibração. A placa ali anti-ruído, tá? Multicamadas para máxima absorção de ruído. Tem uma camada extra, já viram aquela camadinha extra que vem? Não tirem e descartem, tá? Aquilo tem que ir junto, tá? É para dar mais conforto sonoro, tá bom? O indicador de desgaste, já sabem o que é, né? O apitinho começa, né? Fica incomodando, é a hora da troca. A própria plaqueta, dimensional OEM, tá? Ou seja, dimensional montadora, tá bom? Não se esqueçam, a Frazli, ela equipa carros de fábrica, tá? Saindo de fábrica, tá bom? O rasgo central, esse rasgo central é para limpar a superfície. Às vezes você está num terreno mais, né, sujo, ou gruda alguma coisinha, então a tendência é ele ir para esse rasgo, tá? E aí ele faz a limpeza da parte de atrito, de contato, tá bom? Além, né, da melhor dissipação térmica, tá? O calor, tá bom? Ele consegue jogar ali e fazer essa dissipação de calor, tá joia? E aí as vantagens, tá, pessoal? Aqui embaixo vocês veem Clean Plus, tá? O material cerâmico, ele não tem o grafite, tá? Ele não tem o grafite, então por isso que as rodas ficam mais limpas do que as que contêm, né, aquele cobre, né, as partículas metálicas, tá? Então o Clean Plus, para manter as rodas limpas, tá? Comfort Plus, controle de ruído, tá? O produto, o material cerâmico, tá? A fibra de cerâmica, tá? Isso também é testado, ele é muito melhor para questão de controle, tá, de ruído. Ele faz menos barulho, tá? Tanto o squeal, né, que é o apito, aquele apito, né? Quanto também, eu tô falando aqui esses nomes, tá? Mas eu confesso que eu não lembro os nomes no dia a dia, mas o creepy groan, que é aquele tipo de flutuação. Então, a tendência é vocês perceberem o quê? Que com essas pastilhas, aqueles ruídos que vocês percebiam antes, eles tendem a diminuir ou a sumir. O barulho, se você colocar lá o ouvido, ele vai ter, bem mínimo, mas ele já não chega mais na cabine, tá? Ele não chega mais para o motorista, tá? Nessas pastilhas aqui, tá bom? Control Plus, isso aqui é a questão do coeficiente de atrito da pastilha, tá? É a questão do quê? Da frenagem mais eficiente. Ela é sim mais eficiente que a outra, tá? Ela é mais eficiente, a frenagem é melhor, tá? Ela é uma pastilha melhor, tá joia? Ela é uma pastilha melhor. E Eco Plus por conta dos metais pesados que a gente faz questão de não trabalhar, tá? Cobre, chumbo, por aí vai. Tudo isso aqui, tá? Respeitando, tá? Se eu não me engano, a ISO 14001. Questões ESG também, de selos, tá? Em relação ao meio ambiente, tá bom? Tá até ali, ó, o verdinho, tá? Então é Eco Plus. Até aqui, tudo bem? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Alguma situação? Tá bom. Pessoal, convido vocês a pegarem os folhetinhos aí. Eu esqueci até de falar para vocês desses folhetos, tá? Vocês têm aí o da Ceramax, tá? Se vocês ficarem com dúvidas aí no que eu falei, qual era o nome daquele componente, tá tudo aí, tá? Tem a Ceramax aí. E vocês estão vendo aí o do pré-assentamento. Antes, só aproveitando a oportunidade, vocês viram aí que tem o Recycle... deixa eu ver se vocês receberam o outro. Sim, tem aqui. Cadê? Aqui ó. Aqui ó. Recycle Max aqui ó. Tá? Na verdade é Recycle, eu acho, hein? Recycle Max. Enfim, isso daí é para quem tem oficina, tá? Se vocês quiserem conhecer os benefícios da Fremax, tá? Na oficina de vocês, esse programa ele recolhe, tá? Pastilha usada, lona, enfim, tá? E descarta corretamente, tá bom? Pois bem, esse outro da Fremax é sobre o pré-assentamento. Não dá para falar... Não, beleza. Vocês já ouviram falar de pré-assentamento? Ou assentamento? Acho que sim, né? Vai montar um disco e pastilha, precisa assentar, né, o carro, né, o freio. Beleza. Pessoal, pré-assentamento tem procedimento, tá? Ele não é feito, como eu já fiz também, lá atrás,
pisando e por a gente ter, né, um entendimento, né, sabe que se pisar muito é ruim, sabe que se não pisar também não dá assentamento e a gente vai dosando o nosso pé. Mas isso daí, ele é, assim, não é seguro, não é confiável. Porque cada um tem uma pisada, cada um vai achar que é de um jeito ou de outro, então existe um procedimento para fazer o pré-assentamento, tá? Apliquem isso na oficina de vocês, pessoal. Ó, eu deixei com cada um justamente para que vocês levem, tá? E se precisar lembrar na hora, se já souberem, ok. Se não souberem, agora tá aí. E se precisar lembrar depois, na hora de fazer, usem, tá? Usem isso como uma apostila, como uma cartilha, tá? Instalou lá os componentes, né? Realize de 8 a 10 frenagens de 60 km por hora, reduzindo para 40 km por hora. Aí o que você faz? Você dá uma distância de 300 metros, tá? E faz a nova etapa, que é de 8 a 10 frenagens, agora só que de 40 até a parada total do veículo, tá? Então não é complicado. Nesse período que vocês saem para fazer o teste, é o período que vocês podem já usar o procedimento. Claro. Faz o assentamento bonitinho, só que vai entregar o carro para o cliente. Você não vai andar 200, 300 km para assentar todo esse disco do carro. Exato. Como explicar para o cliente que ele tem que tomar cuidado nessas primeiras 200 km? A gente tem uma taca que a gente coloca no retrovisor. Legal, tá? legal. Só que como que você vai explicar para ele não imaginar que você colocou um disco e pastilha porcaria no carro dele? Sim. Como que você vai falar para ele isso, para ele tomar um cuidado legal? Claro. Muito boa a sua pergunta, Michael. Ó, ele está falando ali já do assentamento, vocês viram, né? Para usar, ou seja, tem conhecimento. Os primeiros 300 km depois de feito o pré-assentamento, precisa ter cuidado, tá? Uso moderado do freio. Por isso que aqui é chamado de pré-assentamento. Observem aí que está escrito pré-assentamento. Vocês vão pré-assentar e quem vai assentar é o dono do carro. E como falar isso para ele? Tem muitas possibilidades, tá? Eu diria que segurança é a primeira, joia, né? Você pode ficar sem freio numa serra, por exemplo, né, Michael? Mas tem outro ponto também, economia. Se esse carro ele não for assentado, se o Michael foi lá e fez o pré-assentamento certinho, vocês, e o cliente não, já chegou na rodovia e precisou e ficou usando freio ou numa serra, ele perdeu. E aí o que vai acontecer? Custo, tá? Ele vai perder a pastilha. E vai aparecer fotos aqui. Observem nesse folderzinho de vocês um disco do lado direito, aí, superior direito, a cor dele, né? A cor de como ficou o disco. Azulado. Vocês já viram um disco azulado? Pois é. Não é normal, gente. Quando vocês pegam um disco novo, ele vem azulado? Ele não vem azulado, né? Isso é por conta da sobrecarga térmica. Então, assim, tudo começa com o pré-assentamento feito pela oficina e termina com o cliente. E a orientação a garantia da sua peça também é em virtude do seu bom uso, tá? É você usar corretamente o freio nos 300 primeiros quilômetros. Não estou dizendo que se ele precisar... eu vou bater na traseira de um caminhão, mas não vou frear brusco. Não é isso. Você vai poder usar. Agora, é a constância, tá? É o uso irresponsável do freio. E isso acontece. Eu atendi em Vinhedo, não vou falar o nome da oficina, mas fui lá, a família lá que tem esses carros, é só carro premium e tal, e eu fui atender os discos tudo azulado, mal saía, já estava azulado. Voltou 4 pares, tudo recusado. Não tem garantia, tá, gente? Se nós erramos, a gente vai conceder a garantia para o cliente. Mas ele tem que seguir pelo menos os princípios básicos, né, do uso, tá bom? Então tava tudo lá, disco de Porsche, disco de uma Audi, eu não sei se a outra era BMW ou Mercedes, mas estava lá, os pares lá, tudo lá, assim, uma caixa. E eles queriam garantia, só que estava lá azulado. Eu tenho várias fotos no celular aqui, né, de discos vermelhos, azuis, tá? Então, assim, o cliente, para vocês, a pergunta foi do Michael, mas também já passo para vocês, como orientar o cliente? Segurança, tá? Segurança. Primeiro, ele pode ficar sem o freio, ele pode ter um prejuízo financeiro. Dependendo, se você vai colocar um disco desses aqui que eu mostrei com essas tecnologias, é caro. E aí o que vai acontecer? Vocês não podem assumir, né? Ficar assumindo, né? Vocês explicaram, assumiram. Quem tem que responsabilizar agora é cliente e fábrica, a tratativa. E quando chegar na fábrica vai ser reprovado, recusada a garantia por conta dos sinais que estão ali,
tá bom? Então, não deixem de orientar o cliente os 300 km, é uma responsabilidade nossa como profissional, tá? Porém, expliquem para ele, ó, segurança, economia, tá? Garantia da sua peça, tá? Tá tudo inerente a como você trata, como você pisa, como você cuida, como você usa o seu carro, tá bom? Tá joia? Bem, eu acho que do pré-assentamento eu consegui explicar, né? Tá ali, ó. Inclusive tá ali o último, ó. Utilize os freios moderadamente nos primeiros 300 km, tá bom? Respondendo. E aí, pessoal, tá aqui um vídeo, não tem áudio, mas eu vou me esforçar aqui para praticamente dublar, né, o que está sendo dito. Isso daí não se faz sozinho, tá? Pré-assentamento não acontece sozinho. Não acontece só com disco, não acontece só com pastilha, precisa dos dois. O propósito desse pré-assentamento é justamente você encontrar o quê? A camada de transferência, tá? É a terceira camada, como a gente chama. A pastilha e o disco têm faces diferentes. São irregularidades diferentes ali. A face dela é diferente. A pastilha de um jeito, né? Tem talvez umas ranhuras, um negocinho. O disco tem outro, tem as ranhuras concêntricas. Elas não são iguais. Então elas precisam primeiro se assentar, tá? E é aquele vermelho, tá? Isso só se assenta com aquele procedimento, tá? É o mais próximo. Isso daí é procedimento que é feito na fábrica, tá? Quando é montado um carro. Quando você compra um carro zero e tira ele e anda, ele está já com pré-assentamento. E está lá no manual que você tem que usar de forma moderada o freio. Tá? Então é feito lá já o pré-assentamento. Tá joia? E aí, ó, esse vermelho é justamente todo ele, tá? Com a camada de transferência. Toda a pastilha encontrou a face do disco. Tá? E ele está por inteiro, tá? Pré-assentado. Tá bom? Consequentemente, você tem uma frenagem melhor, tá? Você consegue, né, uma frenagem melhor por conta do pré-assentamento. E um recado, tá, desse vídeo, não deixem de fazer, tá? Não deixem de fazer o pré-assentamento. Vai montar disco e pastilha, não deixem de fazer o pré-assentamento. Muito cuidado com retífica de disco, tá? Muito cuidado com retífica de disco. Respeitem a tolerância mínima, tá bom? Fábrica, a gente orienta a trocar. Vai trocar pastilha, troca disco. Porque a gente não sabe, não é porque a gente quer que compre nosso produto só isso, só por isso, não é isso. Como é que está o torno, né? Quem é que faz? Se é um lugar que vocês já conhecem muito tempo e faz direitinho, beleza, tem a tolerância para isso. Mas se vocês não têm confiança, tá? O recomendável da fábrica é isso, tá? Trocar os dois, tá bom? E realizar aí a manutenção. Pré-assentamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Tranquilo. Vocês já realizavam desse jeito aqui, esse procedimento? Tá. Vocês já montaram um disco que o cliente voltou e estava azulado? Joia. Então, pessoal, o disco, se vocês montaram ele daquela corzinha que ele vem, né, fabricado certinho, e se ele volta para sua oficina azulado, ou a oficina não fez o pré-assentamento, ou o mecânico, o dono do carro usou demais, pisou demais. Porque dá para assentar da forma tradicional que a gente conhece? Dá. Claro que dá. Nem todos os discos voltam, né? Azulado, né? Porém, é mais seguro dessa forma, tá? A tendência de errar o pé ali, né? A dosagem, ou de repente você fazer e o cliente, né? O disco já está tão quente e o cliente ir lá e terminar de estragar por conta do pezão pesado, né? Então, usem dessa forma se puderem, tá? E, claro... Você comentou do assentamento de freio. Sempre a gente fala de dianteiro, né? E Isso. a traseira? Quando é lona, o freio traseiro, a mesma coisa, procede do mesmo jeito ou muda? É a mesma coisa. Você vai... existe o freio é o seguinte. Se ele vai disco na traseira, ele vai consequentemente passar pelo processo de assentamento, pré-assentamento, tá? Caminhão, por exemplo, ele faz pré-assentamento, tá? Com lona também. Então, assim... usem, tá, os discos e façam pré-assentamento independentemente se é lona na traseira ou disco, tá joia? Por mais que a frenagem seja 70% na dianteira e 30% na traseira, ainda assim há o contato lá. Tanto que a gente pode ter um diagnóstico errado, né, equivocado, achando que às vezes o defeito é na frente
e é lá atrás. Tá ali ele concordando comigo. Não ignorem o freio traseiro, seja disco ou tambor, tá? Muitas vezes está lá o problema. Lona gasta, tambor ovalizado, cilindro de roda vazando, né? Ou então a sapata contaminada com óleo de freio. Tá joia? Mas e o assentamento traseiro, a questão da lona e do tambor, é igual? Sim. Fiz só o freio traseiro, não fiz o dianteiro. Preciso fazer o assentamento traseiro. Não, você vai ter que seguir o... É o mesmo procedimento da dianteira. Isso, é o mesmo. Não existe outro, tá? É só tá. esse. Tá bom? Não, tá bem então. Tá joia. Vocês estão me ouvindo bem? O meu microfone tá balançando aqui, mas tá tudo bem, né? Ah, claro. Obrigado, viu? Bem, pessoal, situações de campo em relação à pastilha, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil, tá bom? Por causa da luz. Isso daqui é uma coisa sensível, vocês sabem, né? Quando a gente pega a pastilha para olhar, fica assim, né? Aí olha e vai, inverte o lado, enfim. Mas aqui, ó, se vocês forem ver, primeiro, né? Tem aqui, olha a quina, né? Ou seja, e aqui, ó, eu queria que vocês vissem aqui. Aqui não vai dar para ver, infelizmente, mas tudo bem. Na foto, quando eu peguei, tava aqui bem escuro essa parte. Essa pastilha sofreu sobrecarga, tá? E aí ela escurece. Você vai identificar uma sobrecarga na pastilha, não é diferentemente do azulado do disco, lá não fica, é o escuro mesmo, tá? Já viram pastilha assim, que fica escura? Então, é a sobrecarga, tá bom? E aí o que acontece? Já viram pastilha vitrificada? Já ouviram falar de envidrada? Sabem o que é, mais ou menos? Tem uma ideia? Isso, sobrecarga térmica. Lembra do que eu falei do aglomerante da resina fenólica? A resina fenólica, ela é responsável por fazer a liga, tá, desses outros componentes. É ela quem vai ligando a carga, aí pega um pouquinho aqui e liga com o outro, é ela a responsável. No momento que você expõe, tá, essa resina a altas temperaturas, a tendência dela é subir, ela vai para a superfície da pastilha, tá? Ela sobe mesmo. E aí quando a pastilha ela esfria, é aquela camada que a gente vê, tá? E ela não volta mais. E aí você pensa assim, já fizeram isso, de dar aquela lixada? Já, né? Bem, o problema, né, de você lixar é que, com o tempo, ela vai começar a criar fissuras. Tá aí, vocês já viram, né? Ela volta, cria fissuras. Então, pessoal, sobrecarga térmica em pastilha, tá? A resina fenólica sobe, tá? Ela não desce mais, gruda ali depois que resfria, e se tirar na lixa, já era. Porque você tira, tudo bem, você tira a parte envidrada, né, vitrificada, mas vai começar a se soltar, porque aquela liga já não existe mais. Tá bom? Tudo certo? Posso passar aqui próximo? Aqui tá um pouquinho mais evidente, tá vendo? Aqui, ó, tá clarinho, certo? E aqui mais escuro, tá bom? Esse aqui, ó, foi aplicação incorreta. Ó, lá em cima, ó. Tá vendo? Esse aqui também, tá vendo? Ó, escuro aqui, ó, tá todo irregular, tá vendo? Pode ser um assentamento errado? Pode ser. O problema é que a gente, quando pega isso aqui, se a gente pega no carro, a gente consegue descobrir. Quando a gente pega já no distribuidor, lá na mesa, onde for, não dá para saber o que passou o carro, né? Não dá para saber se foi no pré-assentamento, se foi no assentamento, não dá para saber se de repente foi uma serra, tá? Mas há indícios, tá? Ó, aqui, ó, ela pegou não a parte toda da pastilha, pegou só partes dela, tá? Então o contato estava ruim, o pré-assentamento não foi feito adequadamente, tá bom? Sobre garantia, tá? Diferentemente daquele da Nakata, do amortecedor que vai lá para os 2 anos, estende aos 2 anos, Frazley e Fremax, 90 dias, tá? De prazo, com o cupom, tá bom? De compra e venda, tá joia? Mais uma vez, vocês ficaram com alguma dúvida? Tô chegando, acho que é o último slide. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma observação, pergunta? Tudo certo? Então tá bom, pessoal. É isso. Tá aqui o meu muito obrigado a vocês. De novo, né? Estendendo aí o que falou o Daniel.
quando vocês, isso aqui é particular meu, tá? Quando vocês vêm e prestigiam a gente aqui na frente, porque não é fácil vir aqui falar, preparar tudo isso, tá? Então vocês virem aqui assistirem a gente é muito gratificante, muito obrigado, tá bom? Meu número o Daniel tem, se vocês precisarem, agora que vocês me conhecem já sabem, né, qual é a cara da Fras-le Mobility aí aqui em Americana, se vocês precisarem eu vou até vocês, tá? Eu sei que a agenda é complicada, amanhã estarei em Jacareí 8 da manhã, pretendo. Não, brincadeira, tenho que estar lá 8 da manhã, é outro lado, é que eu moro lá na zona leste de São Paulo, tá? Então assim, sei que a agenda é mais puxada, mais complicada, mas imagina, dá um jeito e eu apareço, tá bom? Obrigado. Agora que é pra soltar, ele não vem mais. Bom, ó. pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai fazer um sorteio. Acho que todo mundo ganhou camiseta. E quem não ganhou o boné, que chegou depois, só fica aqui, depois vem aqui na frente pra gente entregar o boné, tá? A gente vai fazer um sorteio do carro da Stock Car, que a gente colocou os nomezinhos ali dentro da urna. E os 3 mascotes da Aslan. Jogou aí dentro, Eliade? Ah, agora que vai jogar. Parece até que é combinado, né? Tá vendo? E eu acho que o Michael tem que tirar um. Eu acho. também acho. Só faltava ele tirar o dele. Não, o mais impressionante é Tá aqui na mão, aqui, ó. o mais impressionante é que você tinha uma urna, cara. Não, e o primeiro vai ser o carrinho da Stock, hein? Vamos ver aqui um sorteio. Ah, é? Então tá bom. O carrinho da Stock. Pessoal, Logo de cara. por gentileza, Michael. Esse aqui, ó, só um minutinho da atenção de vocês. Isso aqui é um carrinho que a gente tem, tá? É esse, então? Quando nós éramos patrocinadores da Stock Car, tá bom? Tava lá no meu carro. Eu falei assim, vou sortear para eles. Eu coloquei o nome de cada um aqui. Talvez tenha alguém que não tenha vindo, mas a gente sorteia de novo, tá bom? E ele vai ser o primeiro, tá? E o primeiro que saiu é do Rafael Hurtado. Caramba, primeiro. Valeu. Ô, Rafael. Falou. Parabéns, de verdade. Tirar uma foto, né? Junto aqui, Marcos. Você deixou o sorteio. Onde? Consegue tirar uma foto pra gente? Quem vai tirar? A chapa. Assim, Rafa. Pronto. Vamos juntar todo mundo. Vai ser ali. Ali, ó. Valeu. Parabéns. Tudo, hein? Mais 3 ainda. Os últimos são Vamos ver. Você vê? Vamos abrir a urna aí. Diga o sorteio. Vamos ver. Eita, não vale ele mesmo, hein? Vamos ver, Diego. Luiz Henrique Pires, da Alternativa. Aê, Luiz. De sorte, vocês ganham sempre. Tá lá. Aqui, né? Tá desse lado. Uma foto. Ganhou umas fotos. Uma foto da Peugeot. Ganhou um Peugeot. Que fofinho. Pô, Peugeot dá lucro. Pô. Verdade. Valeu. Tem mais 2. Tem mais 2. Vamos lá. Pode ir sorteando aí. Felipe da Oficina Jaú. O Felipe não veio. Perdeu, Perdeu, tá vendo? Perdeu. 216 esse aí. Eita. 1.6. Rogério Sônego, da área 19. Tá aí? Tá. Ah, tá ali. Ganhou o Peugeotzinho? Ele ajuda. Não, ajuda aí. É o próximo sorteio, hein? Vamos ver se... Quem vai ser o sortudo? Aí não veio, né? Vai ser... Um só. Eu não sei se é Michael Keller.
Ah, Eu mesmo. tá vendo? É eu. É sério? Ganhei um Peugeot, já arrumo com isso aqui já. Ô, pô, Daqui. Obrigado. de nada, tá? Aí, ó. Peugeotzinho. Caramba, meu. Nem foi combinado, hein, gente? Vamos lá. Boa, obrigado. Beleza. Mais um? Acho que acabou. Acabou. Gente, então hoje a gente tinha todo esse programa para falar para vocês e agradecer de coração a presença de todo mundo. Obrigado mesmo. Obrigado, E gente. até a próxima. A gente vai fazer mais e mais conteúdo desses aí para vocês. Isso aí. A camiseta é de vocês, Ô, Daniel, você consegue uma foto com todo mundo? Pessoal, Gente, vamos tirar uma foto Pessoal. todo mundo junto antes da gente ir embora? só